Olá, confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. Em visita ao TJMT, Lamáquia defende compromisso por relação harmônica. OAB Nacional ganha repercussão internacional na busca de soluções para a crise do sistema carcerário. E na busca pelo incentivo à cultura, OAB exibe documentário Menino 23 sobre racismo no Brasil, seguido de debate. Começa nesta semana a Caravana Nacional das Prerrogativas. O movimento passa pelo Rio Grande do Norte entre os dias 8 e 9 de março. Esta é a segunda edição do evento neste ano. Em um processo extra-pauta, OAB aprova a proposta de ação no Supremo para regular condução coercitiva. E mais, mesmo com projetos parados no Congresso, a Ordem dos Advogados do Brasil já entrou com uma ação civil pública contra a resolução da ANAC. O novo Código de Processo Civil completa um ano de vigência este mês. Para debater sobre as principais mudanças no texto, a OAB e a AENA promovem evento no dia 15 de março. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. Em um processo extra-pauta, a OAB aprovou a ação no Supremo para regular condução coercitiva. A proposta foi sugerida pela Comissão Especial de Garantia do Direito de Defesa. Os membros da comissão alegam estigmatização de investigado, além de cerceamento da liberdade. O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, por unanimidade, a proposição de ação de descumprimento de preceito fundamental para que o Supremo Tribunal Federal ofereça interpretação conforme a Constituição à situação. A propositura foi sugerida pela Comissão Especial de Garantia do Direito de Defesa em um processo extra-pauta. O que se dá em função de uma solicitação que recebi ontem da Comissão Especial de Garantia do Direito de Defesa do Conselho Federal, que estiveram ontem reunidos e nos apresentaram uma proposição de uma ação por descumprimento de preceito fundamental no que diz respeito à questão das conduções coercitivas. A comissão fez um trabalho bastante extenso e nos solicitou que nós pautássemos o tema no Conselho Federal com a maior brevidade possível, na medida que nós temos um outro processo já no Supremo Tribunal Federal, que está para ser votado. O relator da matéria, conselheiro federal Raimundo Antônio Palmeira de Araújo, argumentou que a situação é de gravidade extrema. Veja-se que a imprensa nacional noticia constantemente a condução coercitiva, não somente de investigados, mas inclusive, o que é mais drástico, de testemunhas e declarantes, fazendo o Estado Democrático de Direito mergulhar em tempos nebulosos, sufocado pouco a pouco pela pesada neblina de um Estado totalitário, policialesco. Araújo destacou que a utilização indiscriminada da condução coercitiva, ostentando-se para tal o teor do artigo 260 do Código de Processo Penal, afronta preceitos fundamentais de modo claro e lamentável ao Estado Democrático de Direito. Ele salientou preceitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal como defesa ampla. Note-se que a condução coercitiva cerceia a liberdade de ir, vir e permanecer do indivíduo, constrangendo-o a um comparecimento não previamente marcado e inviabilizando os mais mínimos arcabouços de defesa por impedi-lo de obter a orientação técnica. Relativizar qualquer direito ou garantia fundamental é abrir uma janela ao abuso e arbitrariedade de um Estado totalitário, construindo o túmulo do próprio Estado Democrático de Direito. O documento produzido pela OAB destaca o grave cerceamento de defesa do investigado. Com o feriado de Carnaval, projetos importantes no Congresso Nacional estão parados. As votações só devem retomar nos próximos dias. Entre as propostas a serem analisadas está a que derruba a norma da Agência Nacional de Aviação Civil, que permite às empresas aéreas cobrarem pelas bagagens despachadas. A Ordem dos Advogados do Brasil já entrou com uma ação civil pública contra a resolução da ANAC. Atualmente, cada passageiro tem direito a uma mala de 23 quilos nas viagens dentro do Brasil
e até 2 malas de 32 quilos para voos internacionais. Levar bagagens e mais bagagens no carrinho nunca foi problema para os passageiros brasileiros. É bom porque a gente consegue colocar na mala o que a gente precisa sem ter necessidade de comprar caso falte no local no local de destino, né? Por isso que é bom, que a gente economiza. Mas a tranquilidade de poder levar tudo o que considera necessário para uma viagem pode estar com os dias contados, já que a Agência Nacional de Aviação Civil aprovou novas regras que permitirão que as empresas passem a cobrar um valor por bagagem despachada. O objetivo alegado é baixar o custo para as companhias. E a promessa era de que o preço das passagens também cairia. Mas a justificativa não está acontecendo. Eu gosto de levar presentes, eu posso carregar muita coisa na medida do possível. Tem gente que até troca o percurso para fugir das tarifas que estão nas alturas. Não acontece de jeito nenhum. Essa ida agora que a gente está indo ao Rio, eu só consegui pagar um pouco mais em conta porque estou fazendo escala. Tanto para ir, faço uma escala em São Paulo, como a volta, faço uma escala no Rio. Fora isso, era o triplo do preço. É 800 contos, é 700 reais, é um absurdo. Uma passagem Brasília-Rio custa 800 reais por pessoa. Meu voo ele ia ser para Cuiabá, de Cuiabá para outra cidade, né? Então eu tive que passar por Brasília e pegar um ônibus porque o voo para Cuiabá estava muito alto o valor, não teve como fazer isso. Os senadores já aprovaram um decreto legislativo no dia 14 de dezembro, desautorizando a cobrança, ou seja, derrubando a cobrança. Mas a proposta precisa ainda ser aprovada pelos deputados. É por isso que a OAB Nacional vem lutando desde o ano passado contra a resolução da ANAC. Por isso, a OAB busca, através de uma ação civil pública ajuizada em Brasília, na Justiça Federal, uma liminar que possa suspender os efeitos desta resolução. Podemos hoje afirmar que esta decisão da ANAC ela favorece as companhias aéreas e fará com que aqueles passageiros que tenham que voar despachando bagagens paguem mais pelas suas passagens. E podemos também afirmar que quem continuar voando sem bagagens aéreas estará pagando o mesmo preço pelas passagens. Com as novas regras, o limite máximo passa de 5 para 10 quilos. Acabam com as franquias de 23 quilos para voos domésticos e de 2 malas de 32 quilos para voos internacionais. A cobrança passa a valer a partir do dia 14 de março, caso os deputados não derrubem a norma. O problema é que ainda não há sequer relator na Câmara e, antes de ir a plenário, precisa ainda passar por uma comissão especial. Depois que a ordem entrou na Justiça contra a decisão, o Superior Tribunal de Justiça afirmou o entendimento de que a OAB tem legitimidade para proceder à ação civil pública à defesa de interesses dos consumidores. Outra ação da Ordem dos Advogados é uma campanha na internet, com a hashtag Bagagem Sem Preço. O objetivo é recolher assinaturas contra a norma da ANAC. O novo Código de Processo Civil completa 1 ano de vigência este mês. Para debater as principais mudanças no texto, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Escola Nacional de Advocacia promovem evento no dia 15 de março. Confira. Esta será a 3ª edição do seminário Diálogos sobre o Novo CPC, promovida pela OAB Nacional em parceria com a Escola Nacional de Advocacia. O evento irá reunir especialistas para debater o 1º ano da regulamentação e a aplicação do novo Código de Processo Civil, que está em vigor desde março do ano passado. A abertura da conferência será feita pelo presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, e pelo diretor-geral da ENA, José Alberto Simonetti. A 3ª edição do Diálogos sobre o novo Código de Processo Civil será realizada na sede da OAB Nacional no dia 15 de março, a partir das 10 horas da manhã. Para participar, basta acessar o site da Ordem dos Advogados do Brasil. A inscrição é gratuita.
E no próximo bloco, a OAB Nacional ganha repercussão internacional na busca de soluções para a crise do sistema carcerário. Nós voltamos daqui a pouco. A Escola Nacional de Advocacia, em parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo, oferece cursos telepresenciais de temas relevantes do direito. Veja agora quais os cursos e como participar. As aulas são ministradas ao vivo em todo o país e permite que os alunos enviem perguntas durante a aula. Serão 5 cursos que abordarão os seguintes temas: bens penhoráveis e impenhoráveis no novo CPC, no dia 10 de março, com início às 9 horas. A aplicação do curso é com o doutor e mestre em Direito Processual Civil, Rogério Licastro Torres de Melo. Nos dias 14 e 15 de março, às 19 horas, o curso trata sobre regime de bens, aplicações práticas no divórcio e no inventário, com coordenação do professor Gustavo René Nicolau. Entre os dias 20 e 23 de março, o curso será sobre a Lei das Sociedades Anônimas e contará com os coordenadores Leslie Amendolara, Paco Manolo Camargo Andrade, César Amendolara e Pedro Álvares Lavacchini Ramuno. Nos dias 20 e 22 de março, o curso é Direito Médico e da Saúde, com Oswaldo Pires Simonelli. E no dia 21 de março, às 19 horas, é o curso Compensar, Punir e Prevenir: as funções da responsabilidade civil, com o doutor Ricardo Dalpisol. As vagas são limitadas e o valor do curso pode variar. Para se inscrever, basta acessar o site cursosonline.aasp.org.br. O Senado Federal deve retomar nas próximas semanas as discussões sobre o projeto de lei que muda as regras de telecomunicação. Desde o ano passado, a entidade se posiciona contra as mudanças propostas e requer um debate mais aprofundado sobre o tema tão sensível à sociedade brasileira. Fomos às ruas perguntar: é justo abrir mão de recursos em favor de grandes empresas? Não, eu não acho justo. Acho injusto. Não, não acho justo. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, também não acha justo e tem afirmado ser contrário à anistia de multas ao setor de telecomunicações, como prevê o projeto de lei da Câmara dos Deputados. O PL foi aprovado em dezembro do ano passado pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional do Senado Federal. Lamáquia aposta no bom senso do presidente Temer para barrar a proposta. Ele ainda avalia que, neste momento de tensão econômica e aumento do desemprego, o perdão às dívidas bilionárias das companhias com a União é um desrespeito com a nação. Para a população, o valor não deve ser perdoado, pois ele pode ser revestido em benefícios. Todo recurso, ele tem uma finalidade. Então, se você perdoa uma dívida, em contrapartida, algum benefício de outra pessoa está sendo cortado. E isso que deixa mais injusto ainda. Não só isso, tem que começar a formar um histórico de perdão de dívidas, principalmente de grande volume, pode justamente ter aquele jeitinho brasileiro, você esperar acumular um grande valor, um valor que se torne de um jeito que não dê para pagar, justamente para ter uma moeda ali para poder negociar um futuro
um futuro perdão de dívida. A dívida do setor gira em torno de 100 bilhões de reais. O montante seria a soma das multas e da estimativa de valor dos ativos usados e administrados pelas teles desde a concessão do serviço. Não acho justo, porque nem as nossas dívidas pessoais são perdoadas, né, pelo governo, então não acho justo. Ainda mais a gente vai ser lesado por conta das operadoras, porque elas não apresentam para a gente um pacote realmente que seja justo, né? O texto aprovado já está na mesa diretora do Senado. Ao que tudo indica, será enviado em breve para a sanção do presidente Michel Temer. OAB Nacional ganha repercussão internacional na busca de soluções para a crise do sistema carcerário. Diversas publicações trouxeram declarações do presidente nacional da OAB, que classifica o sistema carcerário como universidades do crime. Em visita ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil defendeu o compromisso por uma relação harmônica com o Poder Judiciário. Juntamente com o presidente da OAB de Mato Grosso, Leonardo Campos, o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Jarbas Vasconcelos, o secretário-geral adjunto da Ordem, Ibanez Rocha, o presidente da OAB Paulista, Marco Costa, e uma comitiva de advogados de Mato Grosso. Lamáquia foi recebido pelo presidente do Tribunal de Justiça, Rui Ramos. O presidente do TJ destacou que a advocacia é sempre bem recebida, pois a advocacia é indispensável à administração da justiça. O documentário Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil, será exibido no dia 13 de março na sede da OAB Nacional. A mostra, que trata a escravidão infantil, será debatida com o presidente da escravidão negra no Brasil, Humberto Adame. A entrada é gratuita. O presidente da OAB Nacional se reuniu com o presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, Roberto Paraíba, para debater sobre aspectos que afetam o cotidiano dos advogados da Justiça do Trabalho. O aprimoramento do peticionamento eletrônico também foi conversado. E depois do intervalo, você vai saber qual a próxima parada da Caravana Nacional das Prerrogativas. A iniciativa percorre o país, realizando audiências, visitas e palestras com o intuito de preservar a dignidade profissional dos advogados. Não saia daí, a gente volta já já. A seccional da OAB Rio Grande do Norte cedia nesta semana a Caravana Nacional das Prerrogativas. A iniciativa percorre o país realizando audiências, visitas e palestras, com o intuito de preservar a dignidade profissional dos advogados. Esta é a segunda edição do evento neste ano. A seccional Potiguar da OAB receberá nos dias 8 e 9 de março a Caravana Nacional das Prerrogativas. A iniciativa percorre o país realizando reuniões, audiências, visitas, inspeções e palestras. Um dos objetivos é de preservar a dignidade profissional dos advogados, garantindo a inviolabilidade dos escritórios, o sigilo das comunicações, a valorização da advocacia e a garantia de honorários justos. Cláudio Lamáquia, presidente nacional da OAB, entende que a entidade deve ir aonde o advogado está, independentemente de distância ou meios de acesso. O vice-presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas, Cássio Lisandro Teles, também falou sobre a importância das ações nos estados brasileiros. O que o advogado quer é respeito pela dignidade da profissão. O advogado, em todos os lugares onde nós estivemos, ele pede uma valorização por parte de autoridades com quem ele trata, porque o que o advogado faz é prestar um serviço em favor da justiça. O advogado sempre é um profissional voltado à realização da justiça e deve ser tratado como agente da justiça. Dia 8 de março, a equipe passa por Mossoró. As atividades começam às 9 horas da manhã, com visita aos fóruns do município. Às 11 horas, visita à Penitenciária Estadual Mário Negócio, com recepção pela Diretoria-Geral da Cadeia Pública.
Às 15h, audiência pública na subseccional, com palestra cujo tema será as prerrogativas da advocacia e sua interpretação pelo CNJ. Às 5h, desagravo advogados na Justiça Federal de Mossoró e os trabalhos seguem até às 9h com o lançamento da revista da subseccional. Uma das principais ações da Caravana Nacional das Prerrogativas vai ser a série de visitas que vão ser feitas aos presidentes de tribunal e aos dirigentes de órgãos do Poder Judiciário. A advocacia sofre diariamente com a falta de estrutura, com desrespeito às suas prerrogativas, e esse contato vai estreitar não só as relações, mas permitir com que juntos possamos buscar soluções para os problemas enfrentados pelo advogado potiguar. O segundo dia de atividades segue pela capital do Rio Grande do Norte. Às 9h, a visita será ao presidente do Tribunal de Justiça. Às 10h, a comitiva segue para o Tribunal Regional do Trabalho. Às 11h, o grupo vai para a Corregedoria Geral de Justiça da região. No período da tarde, a caravana tem encontro com os agentes penitenciários e às 15h tem audiência pública na sede da OAB do Estado. A presença no mês de março da Caravana Nacional das Prerrogativas vai unir os esforços da OAB-RN com o Conselho Federal da OAB, a fim de que possamos discutir e demandar junto às autoridades acerca dos problemas enfrentados pelo advogado potiguar no seu dia a dia. Esta é a primeira vez que a caravana é realizada no Rio Grande do Norte e a 11ª da atual gestão. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vai pedir ao Supremo Tribunal Federal nos próximos dias o levantamento de parte das 77 delações de executivos da Odebrecht. No início do ano, o presidente da ordem se manifestou a favor da quebra de sigilo. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, defendeu a transparência e agilidade no processo da Lava Jato como forma de manter o legado do ministro Teori Zavascki. Para ele, a sociedade brasileira precisa conhecer as delações de 77 executivos homologadas pela presidente do STF. O conteúdo das delações permanece em segredo. Foram ao todo 950 depoimentos em que os delatores deram detalhes aos investigadores da Lava Jato sobre o esquema de corrupção envolvendo políticos, funcionários públicos e empresários. O procurador da República, Rodrigo Janot, já está com o material das delações. Com base no conteúdo dos depoimentos, o procurador pode pedir a abertura de novos inquéritos sobre políticos que só podem ser investigados com autorização do Supremo, enviar o conteúdo para outras instâncias, arquivar trechos dos depoimentos, usar partes das delações para reforçar investigações em andamento, solicitar à Justiça novos mandados de busca e apreensão ou pedir prisões preventivas ou temporárias. As decisões sobre os pedidos que ainda serão feitos pelo Procurador-Geral da República vão ficar com o novo relator da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin. O conteúdo das delações só será conhecido se o Procurador-Geral da República pedir o fim do sigilo e o Supremo Tribunal autorizar. A OAB defendeu a quebra de sigilo e que todo o conteúdo das delações seja liberado. A sociedade tem que saber, sim, dos agentes privados e dos agentes públicos, quem efetivamente participou de tudo isto. Quem foram os reais responsáveis por este saque que o Brasil sofreu ao longo destes últimos tempos. O que eu acho que prejudica uma investigação e prejudica muitas vezes a honra das pessoas são delações vazando de forma pontual, de forma seletiva. Isto não é bom. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau!